Saudações a todos, no grato amor do Senhor, com a santa paz de Deus, com paz e graça da parte de Jesus e de Deus para convosco. Queridos, neste breve vídeo pretendo fazer alguns comentários a respeito daquilo que eu mais percebo que é a ferramenta de Satanás para a destruição da verdadeira igreja e para a quebra do alicerce da fé, onde ele tira o equilíbrio verdadeiro de Deus e da criatura, onde o centro do assunto torna-se o homem e não Deus, onde não só a pregação, o sermão, deixa de ser cristocêntrico e se torna antropocêntrico, onde o homem é o centro de todo o assunto, converge-se no homem. Aí sai aquelas máximas, que você é o diamante de Deus, você é a fraqueza de Deus, que Deus vai realizar todos os desejos do teu coração. E isso vitimiza quando você passa também por algumas dificuldades. É elencado isso nas exortações, como que dizendo: eu tenho sofrido, e aí a pregação vem e conheço o teu sofrimento, as tuas aflições, as tuas lágrimas. E parece que quem ouve é levado a um estado de pensamento e de consciência a reviver as suas dores e, portanto, acaba sentindo que ele está sendo vítima de uma perseguição quase letal. E as pregações acabam contribuindo para que essa nossa natureza fragilizada fique mais frágil ainda. Que ao invés de engrossar a casca, ao invés de encouraçar, de marmorizar o nosso rosto, para aguentar as pancadas da vida, da adversidade, da perseguição, que tentam cercear a nossa liberdade e calar a nossa fé, irmãos, essas pregações elas nos amolecem ainda mais, nos trazendo para o conceito vitimizado. Irmãos, tem uma igreja que é pouco pregada. Todas as igrejas da Ásia, as 7 igrejas de Apocalipse, irmãos, todas as 7 que são citadas por João, com cartas enviadas pela dispensação de uma revelação, irmão, só uma não é advertida. Todas as outras 6 recebem advertência, 5 são reprovadas. A 6ª, que é de Filadélfia, ela sofre uma advertência chamada de tu és fraco. Ainda há uma advertência. Mas a única igreja que não recebe advertência é a de Esmirna. E isso nos deixa um pensamento aqui nesse vídeo. Por que é que a igreja de Esmirna não recebeu advertência? Se todos nós, como corpo, como organismo congregacional, temos problemas, nos dias de hoje todas têm, Não dá para mim apontar só pontos virtuosos de uma instituição ou só pontos que eu posso ser críticas porque são defeitos, são problemas. Todas as instituições, elas trazem consigo problemas de gestão, porque são geridas por homens, ou ingeridas, Se eu posso dizer, a ingerência, Porque às vezes gerência é o acerto, ingerência é o erro. E isso acontece muito em todas as denominações, umas mais do que as outras. E às vezes a mesma denominação ela tem um setor sadio e um setor doente. Em uma cidade ela vai muito bem, na outra ela vai muito mal. Em um estado ela tem dificuldades de crer em alguma coisa, no outro estado ela é muito mais solta naquilo, porém ela tem um déficit em alguma outra coisa. Por quê? Porque é um organismo gerido por homens, e por mais que a guia de Deus nos é dada, ela não é a regra, ela é a exceção, assim como todo milagre. O milagre sempre é a exceção à regra, porque por via de regra, irmãos, o canceroso morreria de câncer, o acidente aconteceria fatal, o tiro sairia da arma e nos mataria, certo? Então, a fome chegando, passaríamos fome, mas o milagre sempre é a exceção à regra. Deus é a exceção às regras, Ele é a regra e a exceção. Então, ter a guia de Deus
de um modo geral, em um sistema religioso, é uma benção, e, portanto, também uma exceção à regra. Por via de regra, quem é que vai administrar? É o homem, bem intencionado, balizado pela Escritura, mas pode trazer consigo também vícios de interpretações pessoais. E a Bíblia ela informa que ela não é de individual interpretação. E todas as religiões, todas as denominações trazem consigo interpretações, linhas teológicas que defendem e podem falhar, tanto na interpretação como na aplicação. Isso vai acontecer com todas as igrejas, correto? Por que é que a igreja de Esmirna ela não trazia consigo nenhuma advertência? O Senhor, tomando a boca de João, escrevendo aquela carta, irmão, não advertiu. Porque aquela era a única igreja que, diferente das demais, ela sofria uma guerra muito acalorada. Não dava tempo de tombar, de fraquejar, de envaidecer, de não amar, de esfriar no amor, de fingir fervor, como algumas fingiam ali, que o Senhor conhecia. Irmão, com perder o primeiro amor, ficar interessado apenas nos dons, e os dons por si só trazer um envaidecimento e egolatria aos homens e mulheres que os possuía, porque com o esvaziamento do amor, o dom, irmão, ele é mais nocivo do que proveitoso ao homem que o possui, ao homem e à mulher que o carrega, se não houver nele a temperança do amor para centrá-lo, irmão, a ponto de ele entender que tudo aquilo é uma ferramenta, é uma dádiva que manifesta nele, não por ele sim, por quem é tocado pelo dom. Então ele deixa de lembrar quem ele é, a pessoa caída, de natureza caída, que herdou de Adão o pecado, e que em tudo nós somos mortos nas obras más, mas em Cristo fomos feitos mais do que vencedores. Ou seja, ele conquistou a herança e pelo seu testamento nos incluiu como herdeiros, né? Então a igreja de Esmirna é a única igreja que, começando o texto, está escrito assim: eu conheço a tua miséria e pobreza. Aí abre um parêntese e diz: mas tu és rico. E fecha os parênteses. Irmão, só isso já é suficiente para nós entender que aquela igreja carregava consigo uma riqueza espiritual, da qual ela estava munida de poder, munida de virtude, munida de dom, munida de qualidades que a deixou, irmão, apta para vencer as piores das tentações e passar pelas dificuldades das quais ela deveria passar. E a cidade de Esmirna, Izmir, hoje na Turquia, é uma cidade muito rica, na época muito mais, uma cidade comercial, mercante, mas também uma cidade idólatra, com berço, irmão, de jogos olímpicos gregos, portanto também deuses, né, porque era politeísta, trazia consigo vários deuses e várias crenças. E quando esta célula, esta igreja, ela declamou, professou a fé monoteísta em Deus por meio de Cristo, ela se tornou exclusa do meio social e logo foi vendida, irmão, para não ter mais, vendida no sentido de ninguém mais negociou com eles, deu assistência médica, ele não tinha mais acesso a nada. Então esse povo passava pobreza e miséria. Você vê que são duas palavras, pobreza e miséria. A pobreza é o estágio inicial e a miséria é o estágio final. Então, se reconhecidamente pela boca do Espírito de Deus, João escreveu que eles estavam na miséria, então a miséria existia. E a miséria é o ponto final da pobreza, né? É a última linha dessa extremidade. Mas, irmãos, vocês vejam bem que ao invés de eles ouvirem o que nós gostaríamos de ouvir dentro da igreja hoje, que mediante a qualquer adversidade que eu, você, ou a tua casa, qualquer um de nós enfrentamos, independente de irmos na congregação ou em outra denominação, vamos em busca de uma palavra de consolo para que a nossa alma se acalente em esperança. E também queremos saber de Deus qual vai ser a inferência dele na nossa vida, a favor da nossa causa, sempre a favor. Mas quando ele constrói ali a carta, pode ver que é bem pequena, se os irmãos quiserem ler, traz consigo uma fala, né? E essa fala traz o seguinte: olha, que ia ser permitido, em outras palavras, que ia ser permitido que eles fossem presos em prisões, né? Que Satanás iria tentar eles dentro das prisões, mas que eles não temessem o que haveriam de padecer. Os irmãos podem ler lá: não temas o que hás de padecer, ou seja, não vai você livrado, não haverá livramento. Você imagina você ir ou esperar ansioso uma palavra do apóstolo João como resposta do clamor da igreja, mediante toda a adversidade que enfrentava, gostaria de escutar dele qual seria a ação de Deus a favor daquela causa, a favor daquela igreja, daquelas famílias,
E não haveria um favor humanamente esperado, mas um favor de uma lembrança. Em que quando ele falou da miséria e da pobreza, ele falou, viu, mas de vocês, são 7 igrejas, você é a única que é rica. Passando toda esta miséria, é a única que carrega consigo riqueza o suficiente para atravessar os dias maus. É o atletismo cristão. Podemos dizer que enquadrados eles estavam no atleta de Cristo. Estavam prontos para enfrentar, irmão, aquela jornada. Para a corrida, se fosse de 100 metros, 200 metros rasos, mas eles correriam até, porque estavam prontos para enfrentar a adversidade que se levantava. Então, ao término daquela situação de dor, de aflição, de miséria e pobreza, iniciaria-se então uma prisão. E a prisão está estabelecida lá, porque teria uma duração de 10 dias. Isso deve ter sido formidável, porque o nível de elevação espiritual e de fé que essa igreja tinha, a ponto de ela não receber nenhuma advertência, não é que elas eram perfeitas, mas que a célula da igreja, ela atuava de forma homogênea, portanto havia perfeição no que tange igreja. Eu sei que igreja somos nós, mas no organismo congregacional, né, que também nós chamamos de igreja, que não deixa de ser o corpo de Cristo. Irmãos, neste organismo eles atuavam com perfeição, porque os dons eram manifesto com o equilíbrio do amor, da humildade, a simplicidade, a atuação da caridade, porque só por meio de caridade poderia se subir para as prisões, não blasfemar de Deus e tudo suportar, né? Só porque elas já viviam a excelência, a suprema excelência da caridade. Portanto, o Senhor falou que alguns sofreriam a morte. Por certos que foram presos ou não, ou algum saiu ou não temos essa informação, mas isso nos deixa um ponto de interrogação e uma reflexão a pensar. Como é que uma única igreja de 7 não recebeu a advertência da boca de Deus? Porque o calor da prova era tanto que o Senhor vos dava a eles uma medida de fé tão mais aumentada, uma amplitude tão grande, que fez com que aqueles homens e aquelas mulheres experimentassem o que a caridade pode oferecer. O que medidas de fé recalcadas e aumentadas em Cristo, ampliadas pelo seu poder, nos capacita a atravessar dias insuportáveis como humanos naturais, mas como humanos revestidos de Cristo. A operação de Cristo em nós nos capacita a atravessar e vencer. Vencer não é nem sair da prisão, nem encher a mesa de comida, e sim não cair da fé negando Jesus Cristo por causa da opressão, da dor, do vitupério, do escárnio, mas permaneceu fiel. Esmirna, das 7 igrejas, é a única que o Senhor falou com ela diretamente, irmãos, e deixou ela num ponto em que nós ainda nem de longe conseguimos aguardar ou viver. Então é importante trazer neste vídeo esta reflexão de 7 igrejas, só uma não foi advertida. E alguém pode dizer, mas a de Filadélfia não teve advertência. Teve sim, quando chamou ela de fraca. Não foi chamado a igreja de Esmirna de fraca. Ainda que a de Filadélfia foi a que menos foi advertida, porque ainda que sendo fraca, disse, eu pus uma porta aberta diante de ti, e esta porta nós sabemos que é Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Que mesmo aqueles que são fracos, e eu sou um fraco, confesso, falho, faltoso, mas eu vivo como esta igreja, diante da porta que está aberta. Mas pretendo viver, pretendo alcançar, e desejo a todos que alcancemos a estabilidade e a profundidade, a riqueza que Esmirna carregava consigo, que reconhecidamente Deus viu neles. Saudações a todos. Fica esta reflexão, peço que compartilhem o vídeo, divulguem, e se acham relevante e importante o meu conteúdo, deixe aquele like, irmãos. Eu termino este vídeo desejando a todos a santa paz de Deus no grato amor do Senhor, e que fiquem todos com Deus.